Francisco Flávio Rodrigues Júnior nasceu no dia 19 de setembro de 1979. Ele é presidente da Federação Cearense de Levantamento Básico, professor pós-graduado em treinamento e tem uma experiência vasta. E vai me analisar para saber se eu acertei essa apresentação. Fala, campeão. Satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. A satisfação é toda minha, né? A gente já se conhece lá do outro programa. Eu que agradeço as portas abertas para falar de um nicho esportivo, né? Que até bem pouco tempo atrás ficava muito escondido, né? Assim, não tinha muita mídia em cima. Depois da pandemia, o que veio mais à tona foi o fisiculturismo, né? Porém, os esportes de forças, eles compreendem mais do que o fisiculturismo, né? O fisiculturismo é como se fosse o esporte de força modelador, onde você vai competir por estética, né? Uhum. Fora o fisiculturismo, todos os outros esportes de força não tem esse apelo estético. É mais a força mesmo, né? Você compete na força mesmo. Então, agradecer a você pela oportunidade, por estar levando até o público informações sobre o nosso mundo, os nossos esportes, né? E é isso mesmo, eu sou hoje o atual presidente da Federação Cearense de Levantamento de Peso Básico, sou pós-graduado, sou professor, sou personal, né? Um fato curioso é que eu nunca tive outra profissão na vida, eu já saí para trabalhar há mais de 20 anos atrás, já numa sala de musculação, né? Sempre foi a minha atividade, sempre foi o que eu fiz. E a gente está aí, querendo divulgar o esporte, vindo de um evento agora no início do mês de agosto. Você também divulgou lá no programa, né? Que foi o Encontro Nacional dos Esportes de Força. Fui coordenador do evento. E eu acho, assim, essas oportunidades de estar divulgando o nosso esporte, os esportes em si, né? São, assim, oportunidades ímpares, né? Que a gente nunca pode recusar e tem que levar até o público, né? O conhecimento sobre esse tipo de esporte, né? Show de bola. De fato, já tivemos alguns momentos no Resenha de Artilheiro divulgando esse trabalho sensacional. E comigo, mais uma vez, meu parceiro Maurício Holanda Filho, para a gente conversar sobre... Será que tá meio fraco aqui? Tá meio caído, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Isso, né? Vamos sim. Cara, seguinte, bora começar? Bora começar. Muita coisa pra gente debater aqui. Dúvidas, né? Tirar um esporte que não é do conhecimento total, como não é um esporte tão popular, mas que a gente abre esse espaço para a gente poder também conhecer e também passar para o pessoal que nos assiste que existem também outras modalidades e outras opções de esporte fora do futebol, fora daqueles mais conhecidos, né? Por exemplo, embora o Maestro da Bola vise esses esportes também. Então, mestre, eu queria perguntar uma coisa. Quais são os esportes que englobam essa categoria? Você já falou no fisiculturismo, já falou na musculação. O que esses esportes podem fazer para melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a questão da saúde mesmo, da disciplina? É a minha primeira pergunta. Ótima pergunta, né? A gente vamos responder assim por partes, né? Os esportes de força, eles são divididos, os 5 principais, né? O próprio fisiculturismo, que a maior parte acredito, das pessoas que estão assistindo e até vocês aqui no estúdio conhecem, que é a musculação, né? O indivíduo, a prática dos exercícios para subir no palco e mostrar a parte estética, competir esteticamente, né? Fora a musculação, os outros esportes não têm apelo estético, que é a luta de braço, né? A gente tem federação, no Brasil é organizado, inclusive tivemos brasileiro agora, nesse mês agora no Mundial, né? Temos árbitros brasileiros também que se destacam bastante lá fora. Inclusive teve aqui em Fortaleza, no nosso evento, que foi do dia 2 ao dia 4 de agosto, né? Tivemos o árbitro internacional, a presidente da Confederação Brasileira, né? Então é o fisiculturismo, a luta de braço, o levantamento de peso olímpico, esse que vocês viram na Olimpíada. Sim. Tá certo? Temos o levantamento de peso básico, que não eleva o peso acima da cabeça, que nem o olímpico, que é o que a gente vê na Olimpíada. Ele consiste em 3 exercícios, você compete em 3 movimentos, que é o supino de academia, o velho supino, o agachamento e o levantamento terra, que é tirar o peso do chão. Então, você compete nesses 3 movimentos, soma as cargas, você tem 3 tentativas em cada movimento,
A soma das cargas é que define o campeão da categoria, certo? Esse é o levantamento de peso básico, bastante conhecido como powerlift também. Aí temos o fisiculturismo, a luta de braço, o levantamento de peso olímpico, a luta de braço e o atletismo de força. O atletismo de força também é conhecido, a gente vê na televisão, como aqueles strongman, os campeonatos de homem mais fortes do mundo. São o atletismo de força. Eles competem em provas que são criadas, né, pela organização, onde vai testar a força e a resistência de força desses indivíduos. Esse último é um esporte muito, muito seletivo, talvez seja o mais seletivo. Não nasce um strongman em cada esquina. Então, por isso que há um pouco número de atletas. A gente tentou trazer para o nosso evento aqui em Fortaleza, mas não funciona como as outras federações, né? Você olha um campeonato de fisiculturismo, pode ter até 300 inscritos. No Brasil, tem meia dúzia de strongs, né? Porque, assim, acho que meia dúzia de strongs profissionais e tal. É altamente seletivo, que a pessoa já tem que nascer, né, com aquela genética para que produza, né, aquela quantidade de força necessária no esporte deles. E falando assim, a respeito do que traz de bom para a população, a nível de saúde e tal, se a gente observar as diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte, desde a década de 80 para cá, lá no início da década de 80, era muito preconizado exercício aeróbio. Mas porque a gente tinha uma gama de estudos em cima do exercício aeróbio, com a popularização até pelo cardiologista Kennedy Cooper, né? Por sinal, o único país do mundo que chama corrida de Cooper é o Brasil. O Cooper é o cardiologista, né? Então era muito popular. E os estudos iam em cima, né, do que estava acontecendo e tal. Depois começou a se estudar força. E à medida que as décadas foram passando, quando a gente olha, porque o American College ele faz revisões, né, de trabalhos e tal, e vai vendo tudo aquilo que vai normatizando, né, vai colocando, organizando aquilo para que o profissional possa ter acesso, né, àquela informação. Então, o que é que a gente vê? Que no decorrer das décadas, as recomendações de exercício de força cada ano foram modificando e crescendo, cada vez mais recomendado, até os dias de hoje, que a saúde, né, a ciência e a saúde, a medicina entende que à medida que você envelhece, a capacidade física que você vai necessitar mais é a força. Porque a força é que vai te dar a chamada saúde funcional. O que é a saúde funcional? A tua independência. Tu vai caminhar só, vai poder transitar só, levantar, descer escada, pegar um ônibus, entrar no seu carro, sair do seu carro. Então, tudo isso depende de força. Então, quanto mais força você tem, melhor a sua qualidade de vida nos processos de envelhecimento. Sobretudo, esse grupo se beneficia muito, né, do treinamento de força, a meia idade para frente. Legal. Queria agradecer a turma da TV Câmara Fortaleza. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quero convidar para acompanhar toda semana um novo episódio aqui do Maestros da Bola. E hoje estamos conversando com Flávio Júnior, ele que é responsável pela Federação Cearense de Levantamento de Peso Básico, tá? E entende muito sobre esporte de força. Vamos falar sobre um evento que é organizado aqui em nosso estado. Já houveram 3 momentos já. Teve um primeiro esse ano, né? A primeira edição foi o primeiro. Primeira edição. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre esses eventos também. E estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube. Então, quem está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Não custa nada para você, é rapidez, né? E se inscreve, dá uma curtida também para o YouTube entender que vale a pena a rapaziada assistir esse episódio. Já coloquei para vocês aí o link também, se quiserem compartilhar com a rapaziada, com os grupos de vocês, tá? Mas antes, eu queria saber do Flávio, professor, mestre Flávio Júnior, como foi que começou a tua história no esporte? Você falou que sempre fez isso, sempre trabalhou com isso. Mas antes de começar a trabalhar, como foi que você se interessou? O que você fez? Quantos anos você começou? Enfim. Certo. Eu sou filho de uma família humilde, né? Fui criado ali naquela região do José Walter. Meu pai era um porteiro de condomínio e minha mãe dona de casa, né? Na época, a gente tinha uma estrutura chamada CSU, né? Os CSUs de Fortaleza. Uhum. Então, não tinha muita opção, assim, de diversão e tal. E a gente, o nosso tempo era empregado lá. A mãe matriculava,
Lá tinha vários esportes, futebol, judô, natação e tal. Eu sempre me interessei por esporte de lutas. Eu fui atleta de lutas, né? Fui atleta do karatê e tal, do kung fu. E durante esse período, eu sempre frequentei lá o CSU. Era como se fosse assim, mais ou menos conhecido, né, cara? O ponto de diversão, né? Na minha época. A gente ia pra lá, aí tinha as atividades. Também, se não tivesse atividade, tinha tinha quadra, a gente podia brincar por lá, alguns brinquedos e tal. Então, isso foi montando um comportamento ligado já à atividade, ao esporte, ao movimento, né? Eu sempre gostei muito e fui me inserindo muito. Aí na adolescência, na adolescência que eu era atleta de karatê, a gente vai escolher uma profissão, né? Aí foi professor de educação física. Aí fiz muitos vestibulares, e por sinal fiz muitos vestibulares para passar. A gente sempre estudei escola pública e tal, né? Aí trabalhei, estudava e tal, e tentei, até que saiu. Consegui, passei na UES. Na UES foi, assim, um momento da minha vida que realmente eu tive uma mudança na chave. Porque até então eu era um jovem, um adolescente, né? Vindo eu tinha uma vida comum, tal, era atleta, mas como o esporte na nossa cidade, você sabe que é carente de apoio. Eu fui um bom atleta, um bom lutador, mas não tive acesso a competições internacionais, nacionais, tal, porque não tinha como, né? Não tinha grana para isso. Mas lá na universidade, que eu tinha sido um aluno mediano na escola, na faculdade de educação física eu fui um excelente aluno, cara. Aí isso me fazia se inserir cada vez mais lá, porque lá onde eu tinha voz, as pessoas me respeitavam pelo que eu falo. Então eu era um aluno muito bom, então todo mundo gostava de mim, os professores, todos eles hoje me chamam pelo nome e tal, sou muito conhecido, né? Então lá foi um ambiente onde eu virei a chave, eu disse, cara, aqui é o Flávio um profissional que está nascendo, e eu tenho que aproveitar isso. Então eu fiz faculdade, já terminei a faculdade já bem colocado no mercado de trabalho, né? Os meus professores me oportunizaram muito. E todos os meus professores eu agradeço muito, porque eles tinham uma relação muito boa comigo. Porque hoje que eu sou professor, eu entendo uma coisa. O professor só lembra de 2 alunos. Do cara muito ruim ou do cara muito bom. Verdade. E na hora que as oportunidades aparecem, eu costumo dizer hoje, quando eu formo outros profissionais, que a sua seleção começa quando você senta no banco. Então, quando as oportunidades aparecem, o professor vai chamar o muito ruim ou o muito bom? Ele vai chamar o muito bom, ele lembra dos 2. Mas ele só chama o muito bom. Então, de todos esses professores, eu também fui meio que adotado pelo Adriano, né? O Adriano Loureiro. Hoje ele é o coordenador do CFO, né? Na época ele era preparador físico da equipe de vôlei de praia olímpica. Foi medalhista olímpico como preparador físico 2 vezes, por 2 edições, Atenas e China, se eu não me engano. Então, o Adriano, ele tinha Ele mora aqui ainda? Mora. Quem vai estar com a gente é Oliveira Neto, preparador das meninas, Duda e Ana Patrícia, vão estar com a gente no dia 6, próxima semana. Pois é, o Adriano, ele era do Fábio, Márcio e Fábio. Ele era o preparador físico. Então, o Adriano, ele tinha recentemente feito concurso também para a UES, na época que eu entrei. E quando eu cheguei na primeira disciplina com ele, a gente se identificou muito, porque eu sempre tive muita afinidade aos temas de treinamento, fisiologia, e ele era um professor muito caxias, exigia, acho que ele achava legal ter um aluno que... Então o Adriano, e outra coisa, ele tinha um perfil altamente assim, responsável e tal, né? Ainda hoje ele é bem caxias, e isso encaixava bem comigo, que tive meio que uma educação assim... O meu pai, ele era uma pessoa de muitos princípios, então ele, lá em casa, a gente tinha muito amor, mas também tinha muita disciplina, sabe? Tem que ser assim, tem que andar assim, tem que fazer isso. Mas se você errar, eu não deixo de lhe amar, mas se você... Isso era uma frase do meu pai, mas faça o que é certo, que é melhor, entendeu? Então, eu acho que a gente combinou muito. E o Adriano, ele me oportunizou muito, né? Tanto de estudo, como a primeira pós-graduação lá em treinamento esportivo. Ele me incluiu, né? Eu estava terminando ainda a graduação.
A UES teve uma greve, eu terminei praticamente junto após graduação e a graduação. Fiz 2 monografias juntas, que o pessoal reclama de uma, né? Eu trabalhei em 2 com ele, com o Adriano e tal, publicamos artigos e tal. Tem uma história com o Adriano. Queria até mandar um abraço para ele. Show de bola. Professor, você já falou aí no professor Adriano, já falou sobre a sua caminhada na entrada na vida científica, né, através da Universidade Estadual do Ceará. Eu queria saber quais são as suas referências dentro da vida científica, dentro do esporte e da vida também, caso você queira comentar um pouquinho a respeito disso. Como assim, a gente tem uma forte inclinação cristã na minha família, né? Tudo a gente agradece muito a Deus. Que acontece na nossa vida, tanto de bom como o que não seja tão bom, né? A gente tira como ensinamento. Eu sempre acho que quando tá no momento ruim, é Deus querendo ensinar alguma coisa e nunca é algo de fato ruim, entendeu? Então, assim, as pessoas elas costumam recorrer a personalidades, né, distantes, né, na mídia, não sei o quê. Eu tenho... minhas figuras pessoais de inspiração, elas estão no nosso próprio estado, né? Assim como o professor Adriano. Minhas referências na profissão são gente como o professor Adriano, o professor Rossmann, né? Que foi professor, acho que ainda é professor na Unifor, era sócio proprietário da antiga Personal Care, uma academia. Eu admiro demais o Rossmann, o trabalho dele, né? Também foi preparador físico de vôlei de praia, se eu não me engano, do Frank Robert Lopes. Se eu não me engano, né? Posso até estar enganado, mas eu acho que ele foi também. Então, as minhas referências, elas estão no nosso estado mesmo, que a gente tem excelentes pessoas, excelentes personalidades. Tem o professor Marcos Fernandes, que agora há pouco lá fora eu estava falando com vocês, né? Se você pegar o currículo do professor Marcos, você vai ver que ele é uma pessoa ímpar dentro da sociedade. O cara foi professor de odontologia, professor de direito, ator, escultor, escritor. Está escrevendo agora uma enciclopédia do início da musculação no mundo até chegar no Ceará. Entendeu? 1000 páginas de enciclopédia, né? Entendeu? Uma enciclopédia. A gente tem uma figura dessa. Foi político. Recebeu homenagens. Né? Foi homenageado agora com a lei que eu ajudei a escrever. Né? A lei homenageia ele com a data de nascimento. Então, eu acho que a gente tem grandes personalidades próximo da gente, muitas vezes a gente negligencia isso, entendeu? Hoje a gente já tem um nível de profissionais, falando assim da minha área, a gente tem excelentes profissionais, excelentes atletas, né? Um celeiro de atletas. Falta apoio? Falta, mas a gente tem muito atleta, a gente sobra em determinação dos atletas. Estava vendo hoje a mídia, né? Traz muitas coisas. Um atleta patrocinado, né, pela mídia, hoje no powerlift, tá lá o cara. Aí eu tava vendo o cara ganhando as marcas do cara. O cara é novo, uma categoria juvenil, que na competição brasileira fez algumas marcas que a gente não conseguiu levar um atleta para a competição brasileira, que a gente tem atleta master aqui do interior, cara acima de 40 anos, fazendo marcas melhores do que a do cara que tá na mídia. Aí você tá vendo como a gente tem a falta de apoio, entendeu? E dentre todos esses, a pessoa que eu admiro muito, que foi minha referência e até hoje infelizmente falecido, foi o meu pai, né? Meu pai, ele me criou muito corretamente, dentro das limitações dele, como um analfabeto mais autodidata. Meu pai lia muito, conversava sobre todos os assuntos, tinha essas poesias, cordéis, tudo decorado, recitava quando estava em momentos, né, de ali festivo com a família. Muito inteligente o pai. Ele teve uma conduta. Hoje eu sou pai, né, maduro. Quando eu analiso a conduta do meu pai, ele foi muito sábio, mesmo nas limitações dele, entendeu? Ele teve uma conduta muito certa comigo, muito correta, de direcionamento, de se aproximar para que eu confiasse nele, tá entendendo? Para que não deixasse eu disperso, né? Então eu admiro muito meu pai. As referências aí bem pautadas. Bem, né? Próximas, é isso que a gente precisa para caminhar direito na vida, né? Sensacional. Cara, e aí fala pra gente, hoje você é o presidente da Federação Cearense de Levantamento de Peso Básico, né? Tem o Olímpico e tal, você é o básico. Fala pra gente quais são os seus desafios à frente da federação. Os desafios, eles não mudam muito, né? Assim, de esporte para esporte.
conhecendo o meio, né, de esporte, como eu conheço, eles não são muito diferentes, né? No caso da Powerlift Ceará, que é a Federação de Levantamento de Peso Básico, é divulgação do esporte, né? Para que mais, porque é como eu te disse, as pessoas tendem a unir o apelo estético, né? A musculação e tal. Só que tem outros esportes de força que não tem esse apelo estético, né? E que você melhora muito a saúde e, consequentemente, melhora a parte estética e que qualquer pessoa pode começar a praticar, entendeu? Então, o desafio da federação é divulgar, conseguir, né, mais apoio para que a gente possa estar executando eventos durante o ano, né? Porque para fazer os eventos precisa de dinheiro, de verba, né? Falando assim bem sério, precisa e a federação ela não tem assim, o caixa da federação hoje é zero, né? Tô pegando uma federação que estava com um impasse, tipo umas pendências e tal, aí a gente ajeitou essas pendências, fizemos uma ata, fizemos uma eleição por aclamação, estamos com a nova diretoria, levamos para o cartório, entendeu? E o cartório pediu uma correção, a gente está lá e para sair tudo direitinho na federação. E a gente iniciar no ano que vem realmente tendo evento, curso de árbitro, curso de formação de novos técnicos. A gente precisa de profissionais na nossa área da educação física que entenda, saiba como trabalhar a força nos esportes de força e dentro dos outros esportes. Porque a força é uma capacidade física que ela é mais ou menos, a gente fazer uma analogia, como a matemática. Sem a matemática, a gente não faz um programa desse de estúdio, né? Porque tem que ter os programas de computador. Isso. Não faz uma sala dessa, parte física. Engenharia, né? Não faz nada, né? Sem a matemática. Então, a força, você ser um profissional capacitado em trabalhar força em atletas e indivíduos comuns, é um diferencial dentro do mercado gigante. O pessoal ainda não percebe isso na minha profissão. Porque um atleta de futebol, como vocês são mais próximos do futebol, ele precisa de força, cara. Todas as posições, né? Goleiro, o atacante, o que joga na defesa. Então, eles precisam de força, porque eles precisam de potência, de velocidade, e tudo isso vem da força. Então, nesse sentido aí que lá no Polo Fortaleza, na Heráclito Graça, foi me dada a oportunidade de desenvolver uma pós-graduação que trabalhe isso com os profissionais, entendeu? Uma pós-graduação em prática da preparação física dos esportes de força. E dentro dessa pós-graduação vão ter disciplinas para trabalhar a força nos esportes coletivos, com os atletas de esportes coletivos, né? Futebol, basquetebol, handebol, e para preparar a força nos esportes individuais, tipo lutas, né? Inclusive o professor que eu fiz convite, que aceitou prontamente. Eu tenho uma gratidão muito grande, porque todas as pessoas que eu levo uma ideia, que eu convido, elas aceitam prontamente. Então o Edson Palomares, que é um professor de referência dentro da cidade aqui de Fortaleza, trabalhou com futebol também, trabalhou no Fortaleza, hoje está na CBF. Aceitou prontamente para trabalhar essa disciplina de força nos esportes coletivos, entendeu? Para sanar essa falta, né, no nosso currículo da academia, né, da faculdade. Professor, todo esporte para perdurar, ele tem que ter duas coisas, principalmente, né? Além de tudo isso que o senhor já comentou, as referências e a base. O garoto que quer fazer parte desse seleto grupo, né, que é um grupo, como você falou aí, seleto, como é que ele faz para começar? A partir de que idade ele pode começar a fazer esse esporte de peso? Quem ele procura? Se a federação já tem uma estrutura para receber esse jovem, para dar uma instrução? Como é que ele faz aquele garoto desde o garoto mais capacitado ao que quer iniciar, que não tem tantos recursos? Como é que o senhor pode fazer isso aí por essa garotada? Deixar uma informação aí para eles aí que também assistem o Maestros. Interessante a sua pergunta, porque eu estava vendo você perguntar e estava vindo uma coisa na minha cabeça. A primeira coisa que a gente vai fazer, que a sua pergunta foi muito interessante, é a derrubada de um mito.
existe um mito, né, na comunidade, na sociedade, né, de que o exercício de força faz a criança ou o adolescente parar de crescer, né? E isso não é verdade, né? Já ouvi muito Nós crescemos ouvindo isso. Isso não é. E assim como os esportes onde estão os atletas altos não fazem crescer, a musculação não faz o indivíduo parar de crescer, né? Não tem base fisiológica isso aí. Na verdade, é o contrário, né? Fisiologicamente, se eu aplicar pressão no osso, ele estimula ele a crescer naquele sentido. Se eu aplico uma carga transversal ao osso, que chama uma carga de cisalhamento, eu estimulo a densidade, né, no sentido assim, a grosso modo, para o público entender, de engrossar. E se eu aplico uma carga de compressão, eu estimulo o osso a crescer, entendeu? Só que ninguém cresce mais do que é determinado geneticamente. Você pode adquirir 100% do que foi determinado, né? Se você tiver uma boa nutrição, praticar esporte e tal. Como você pode ficar aquém do que você foi programado para crescer, se acontecer muitos episódios de patologia durante a infância, subnutrição e tal, isso vai influenciar. Mito derrubado. Um mito derrubado. Então, ó, hoje nós temos uma escola de levantamento de peso olímpico, lá no CFO, no Centro de Formação Olímpica, na liderança lá da professora Andréa, que é a presidente da federação de LPO, tá certo? Já recebe crianças lá a partir de 5 anos, ela estava falando. É importantíssimo levar a criança nessa idade, entendeu? De fazer um trabalho com ela. Não é legal você obrigar, mas é importante você levar a criança para ter contato com o esporte. Por quê? Porque se forma um atleta olímpico, como é uma atividade olímpica, se forma um atleta olímpico treinando de cedo, aprendendo, né, os fundamentos e tal. E para esses tipos de esporte é muito bom que se inicie cedo. Aí para você ver, antes a gente não tinha o levantamento de peso olímpico em Fortaleza. Hoje já temos uma escola, né, com material, com a sala, com tudo que tem de melhor lá no Centro de Formação Olímpica, sob a liderança lá do professor Adriano. A criança vai encontrar lá e a professora Andréa recebe a partir de 5 anos. De lá já saiu esse ano um campeão brasileiro, um jovem campeão brasileiro, se eu não me engano, na faixa aí de seus 16 anos. Começou a treinar lá e já foi campeão brasileiro. Daqui uns anos não vai ser assim uma surpresa a gente ter um cearense, né? Ou então alguns cearenses nas Olimpíadas, pessoal. Entendeu? No caso do fisiculturismo, a gente tem nasce nas academias mesmo, né? Não tem assim um local específico. O que as pessoas têm que fazer, o público que se interessa e quer competir, é procurar profissionais que saibam trabalhar com fisiculturismo. No caso do powerlift, a gente tem uma academia hoje, né, no Parque Santa Rosa, que tem horários dedicados ao levantamento de peso básico, com o professor Barreto, né, que inclusive é diretor da federação. É diretor da nossa federação, ele tem um horário lá para powerlift. E a gente está tentando, com o apoio com uma empresa que foi nossa sócia no evento, no Encontro Nacional dos Esportes de Força, a gente vai tentar. Ele tem planos ele tem como se fosse uma área de lazer lá na empresa, que tem campo de futebol, tem planos de fazer algo filantrópico, né, e tal, e a gente planeja desenvolver isso aí para ter um local onde crianças, adolescentes, pessoal mais carente possa treinar e a gente possa trazer eles ao contato do esporte. Até porque não só pensando em produzir um atleta, mas o esporte, ele é uma ferramenta de moldar o caráter, de produzir um ser humano, né, melhorado, de princípios, que respeita a vida. Hoje a nossa queixa principal na nossa cidade é o quê? Violência. Né? Aí todo mundo fala de violência, né? Aí na hora de ajudar o esporte, a maioria dos empresários estão com o pé atrás. Mas se eles soubessem que essa violência que acontece, ela poderia ser minimizada em muito se os nossos jovens estivessem praticando esporte, qualquer que seja. Não precisa ser o da minha federação, não. Qualquer um que fosse. Porque se ele não for um atleta, no mínimo ele vai conseguir ser um cidadão melhor. Vai ter uma disciplina melhor, vai estudar, vai ocupar espaços melhores dentro da sociedade, né? Nem que não seja no esporte. E isso deixa a nossa sociedade como um todo melhor, né? Faz um filtro, né?
Você formar o cidadão é muito mais viável, socialmente falando, do que propriamente formar o atleta, né? Exatamente. Então é isso, só para finalizar aqui minha pergunta, vocês, a federação no caso, eu vou tratar por vocês, tem ou pretende ter algum trabalho dentro das escolas? Muita gente não conhece a modalidade. Então acho que se vocês pudessem caminhar principalmente nas escolas públicas, onde esse nicho até de violência também acontece mais do que nas outras, acho que seria muito interessante para a federação e seria um legado assim, a vontade de um gestor como eu, que tem outros na cidade, a vontade da gente que mexe com essas coisas de esporte, ela é enorme. Agora, assim, a gente encontra muitos obstáculos. Por mim, toda escola teria uma pista de atletismo, teria né? Porque, assim, o material, ele tem um certo custo, né? Ele é um custo elevado, o material oficial, né? De treino e tal. Então, quando você diz assim, levar o esporte até a escola, isso envolveria um montante de verba bem considerável. Porque não poderia, tipo... O material não podia estar migrando de escola em escola. Cada escola tinha que ter o seu. Entendeu? Mas levar esse indivíduo da escola até os locais de prática do esporte é mais possível. É mais sobre isso que eu falo. Exatamente. Ciclo, por exemplo, um ciclo de palestras, onde vocês apresentariam o esporte àqueles jovens que não conhecem. Isso. E que, porventura, dali, poderiam surgir alguém que é interessado. Exatamente. Né? Aí encontrar uma oportunidade, né? Exatamente. Porque, assim, uma das coisas que faz produzir campeões, vou fazer outra analogia que é outro esporte. Por exemplo, lá no Quênia, né? É famoso pelos corredores, né? Perfeito. Aí, muitas vezes vocês vão ver especialistas falando da anatomia, da fisiologia do queniano. Mas o que faz ter campeão lá, tu sabe o que é? Massificação do esporte, né? Eu tive um professor, meu professor de pós-graduação, que fez um trabalho lá, estudou o volume de treino no Quênia. Ele disse que quando acorda de manhã, que ele abre a cortina do apartamento, é um país inteiro correndo. Se eu tenho um país inteiro praticando corrida, é mais fácil ou é mais difícil eu encontrar um campeão? Aqui pro nosso, né? Quem é que pensava há 20 anos atrás, sei lá, 25, 30 anos atrás, o Brasil multicampeão, por exemplo, na ginástica olímpica. Isso. Totalmente, hoje você chega no Flamengo, tem 60, 70, 80 menininhas lá fazendo aqueles movimentos inspirados na Jade Barbosa e depois agora na Rebeca Andrade, na Daiane dos Santos, porque é um legado deixado, né? E é isso que o esporte traz para a sociedade. Se eu tenho mais praticantes, eu tenho a possibilidade de tirar ali cada vez mais campeões. A proporção no futebol mesmo, né? Aqui a probabilidade de encontrarmos um craque no futebol é muito maior do que encontrarmos um craque no basquete, por exemplo, um craque no... sei lá, no skate, muito embora a gente tenha, né? Mas aqui no nosso país é muito mais fácil encontrar um craque de futebol do que, por exemplo, lá na Suíça. Perfeito. Entendeu? Uhum. E isso aí é outra discussão. Massificação, né? Isso aí é outra discussão também, porque hoje é muito mais difícil você encontrar um craque no Brasil do que era há 30 anos atrás. Sim, fato. Por causa dos campos de várzea, por causa de tudo que isso... Com a especulação imobiliária nós perdemos. Isso que você falou é tão verdade, porque quando eu me lembro, quando eu era um garotão lá de 18, 19 anos, rapaz, o nosso futebol de subúrbio, meu pai gostava muito de futebol, foi até tesoureiro de um time desses de subúrbio. E o José Valdo tinha muito craque, inclusive. Muitos craques surgiram do ABEC, lá do José Valdo. Meu pai foi tesoureiro do ABEC. Ah, foi? Foi. Na minha época de rapazinho, cara... O futebol de subúrbio era um evento dentro de Fortaleza. Uhum. Você vê aquele CSU do José Valdo, lá, aquela praça em frente, é lotado como se fosse um show do maior cantor de forró hoje. Aí você vê que essas coisas acabaram, né, cara? Eu não sei como que deixaram isso se perder, né? Você tinha um futebol forte, né? O esporte colegial era forte também. Eu me lembro que tinha bolsa, né? Pra quem jogava futebol de salão, basquete, handball. Hoje você não vê mais, cara. Né? Aí o público, no geral, ele não entende essa dinâmica, não entende o que a gente perdeu do esporte.
Aí, quando de repente você está num canto, você entende um pouco mais desses temas relacionados ao esporte, aí vê os nossos atletas lá na Olimpíada, né? Aí o público... assim, você está num restaurante, não ganha nada não, esses atletas brasileiros, não sei o quê. Poxa, cara... Mas também difícil ver. Qual o apoio que a gente tem, né? Ouvir isso, né? Qual o apoio que a gente tem? Acho que já ganha muito pro apoio que tem. Acho que já ganha muito, né, cara? Pro apoio que tem. Eu fui atleta e eu, assim... Eu sou gestor de federação. A gente chega num canto, vai, conversa, é só promessa. Né? Essa massificação, eu penso que é um dos motivos, não é, que a gente precisa, de fato, massificar. E aí, talvez, a ideia do Maurício seria maravilhoso se conseguisse fazer um circuito de palestras, de divulgação. De repente, o aluno encontraria nessa modalidade, ou em tantas outras de esporte de força, a saída, o escape que ele precisa, né? Eu não consegui ser um atleta de futebol, ou não nasci com esse dom de bater uma bola e tal, mas enfim, tem outras possibilidades, você pode se encontrar. Um outro ponto foi que o Maurício falou e você explicou, com quantos anos pode começar? Eu tive um exemplo da minha filha, ela sempre fez balé e ginástica, mas a gente nunca quis que ela fizesse musculação, né? Esse tipo de atividade. E agora ela tem sofrido as consequências. Está com hérnia nova, né? 18 anos, está com 5 hérnias. E o médico falou, tem que fazer musculação. Isso é o que ela não pode deixar de fazer. A musculação tinha que estar acompanhando as outras modalidades. Causado por uma desinformação. Do preconceito que existia, né? Perfeitamente. Se ela tivesse feito a musculação desde sempre, junto com as outras atividades, talvez não tivesse essa lesão hoje, né? É o que eu estava explicando agora há pouco, né? O treino de força, ele é mais ou menos como a matemática para as outras ciências, entendeu? O treino de força, ele entra como um complemento, né, poderosíssimo para que você possa executar as outras atividades. É uma coisa básica, né? Beleza, vamos entrar aqui no Enesf. Deixar um abraço para a rapaziada que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de vocês na TV Câmara Fortaleza e também no canal do YouTube, tá? Quem está no YouTube, deixa o seu legalzinho, curte aí, não custa nada, né? Rapidez. Segue o canal, né? Se inscreve no canal para poder estar acompanhando as informações aí. Toda semana tem novidade, né? Toda semana tem um episódio novo e todo dia tem um corte novo. Inclusive, tá rolando os cortes aí do presidente da Federação Cearense de Futebol, Dr. Mauro Carmélio. Vamos falar de Enesf? Vamos. O que seria Enesf e qual os pontos positivos para o nosso estado e para aqueles que praticam essas modalidades? Pronto. O Enesf, o Encontro Nacional dos Esportes de Força, ele nasceu quando eu fui convidado, né, a redigir, tipo um redator técnico, né, da lei, né, para instituir o Dia Municipal dos Esportes de Força na nossa cidade, que já foi sancionado. O nosso prefeito já assinou e já, a partir agora desse ano, já pode... Fortaleza já tem no calendário, né, da cidade o Dia Municipal dos Esportes de Força, que é o dia 1º de novembro. Então, quando eu fui chamado a discutir a lei, né, na origem da confecção da lei, eu fiquei pensando, né, cara, se a gente vai ter um dia, né, dedicado e tal, a gente devia ter um evento, né, uma semana, né, algum empenho, né, das federações para a gente divulgar os que são menos divulgados, esportes e tal. Então, eu acho que uns 10 anos atrás, eu trabalhei um período muito longo compondo a equipe multidisciplinar, sabe? Fazendo reabilitação continuada. Ortopedista, fisioterapeuta e tal. Então, recebi um aluno que tinha operado tornozelo jogando futebol, quebrou o tornozelo, fez cirurgia e tal, e eu recebi um aluno para continuar a reabilitação dele, o fortalecimento, chamado Luiz Donizete, né? Ele é dono de uma das maiores montadoras do Brasil, de evento, mas montadora das coisas físicas e tal, né? Sim. A estrutura. A estante, estrutura, tudo. E desde a clínica, a gente nunca mais se deixou. Ali se construiu primeiro um vínculo entre aluno e professor, né? Entre cliente e profissional, mas a gente foi... nos tornamos amigos, né?
Posso até dizer que é como se fosse um irmão para mim, o Luiz, hoje. E quando eu levei a ideia até ele, ele abraçou prontamente. Se a gente pudesse dizer hoje que na nossa cidade existe um benfeitor para os esportes de força, esse cara foi o Luiz. Porque eu cheguei lá, aí eu joguei uma ideia para ele. Eu disse, Luiz, que bom seria se a gente fizesse, sabe o quê? Um evento onde a gente trouxesse todas as federações de esporte de força, juntasse no mesmo evento, né, para o público ver e a gente realizasse as competições simultaneamente e nos momentos de pausa esses esportes interagissem com o público, né? Chamasse o cara lá para a mesa de luta de braço, como aconteceu lá, várias pessoas foram lá testar a mesa, né? Pega informação. Foi um evento no centro de eventos aqui de Fortaleza. Um evento não cansativo, porque quando você vai num evento que ele é... Quais são os eventos ligados ao fitness? Feira. Um monte de stand, de grandes marcas. Aí você dá 2 voltas, acabou. O que é que você vai ver? Perfeito. Né? Aí cada stand desse tem que trazer um showman, né? Uma pessoa daquelas que... Uma modelo, uma coisa, senão não movimenta, né? Aí, no nosso evento, o planejamento já foi o seguinte: o corredor central passar por todos os esportes. Corredor central, você já iniciava ali numa arena de cross de 42 metros, de 42 metros de extensão e 16 de largura, né? Aí você partindo dali, você já passava de um lado a luta de braço, do outro lado o Wendel com um ringue de Muay Thai. Onde foram 10 lutas, parece? 10? Foram 50 lutas. Foi sábado, domingo, o dia todo. Foram 2 dias, começou luta 10 horas da manhã, terminou 6 horas da noite. É verdade. No sábado e no domingo, entendeu? Wendel, queremos você aqui, meu irmão. Aí o Wendel, meu irmãozão também ali, viu? Aí o Wendel com a luta desse lado. Aí você já passava que era o powerlift. E chegando desse lado aqui, você já tinha o karatê. Aí o levantamento de peso olímpico. Entendeu? O palco principal do fisiculturismo. Então, eu levei o formato, eu levei a ideia, inventei a sigla, o nome. Fui lá e fiz tudo. O Luiz pegou e executou. Muito bem executado, por sinal. Como é que a gente faz? A gente dá o espaço, as federações montam as competições dentro. Muito legal. Fiz a reunião, chamei todos os presidentes. Olha, a gente vai fazer assim, vamos dar o espaço. O que é que você precisa para fazer aqui dentro? Então, todas as federações, não foi um evento onde eu colocasse federações de refém, nem que... Não foi um evento na realidade, para se ganhar dinheiro, né? Foi um evento onde a gente disse, eu tenho um espaço e vocês, do mesmo jeito que vocês fazem fora, tragam para cá para dentro. E todo mundo trouxe, todo mundo amou o negócio lá e a repercussão foi a melhor possível. E já tem algum preparativo para o próximo ano? Já estamos estudando. Agora nós estamos numa fase que a gente chama de avaliação. Nós reunimos relatórios de todas as federações, pontos positivos, negativos, né, o que aconteceu e tal. Eu, professor Flávio, pessoalmente vou fazer um resumo de tudo isso. Vou conversar com o Luiz de novo e os planos a partir do dia 1º de outubro, começar a planejar o outro. Sensacional, cara. Sensacional. Professor, o atleta de força, o atleta de impacto, o atleta das artes marciais, ainda sofre algum tipo de preconceito da sociedade? E qual a importância da psicologia do esporte, da força mental para um atleta de alto rendimento nesse nicho aí que você chefia? Pronto. Eu acredito que, assim, eu não sei se você vai entender o que eu digo, mas, assim... Vamos tentar, né? Vou tentar. Eu não acredito muito, assim, na nossa sociedade, no nosso país, a nível de terras brasileiras, eu não acredito muito nesse negócio do preconceito. Eu acredito que o nosso preconceito do nosso povo, ele está mais ligado ao que não se sobressai. Por exemplo, se você vê o fisiculturismo hoje, não tem mais preconceito, né? Porque ele está muito na mídia. Um atleta de fisiculturismo hoje ganha bem. Tem atleta que ganha tanto quanto um jogador de futebol.
principalmente depois da pandemia. Aí o preconceito acaba, Uhum, né? a hora. Entendeu? Mas quando o seu esporte ainda é aquele esporte que a federação anda com o caneco na mão, que não tem estrutura, que faz tudo ali, aí a pessoa já é olhado com outros olhos. Então eu acredito muito nisso. A nossa cultura é muito de acreditar nas coisas que já são prontas. Exatamente. Entendeu? Se tá pronto, cara, não tem. Ó, você vê, isso aqui que eu vou fazer é a crítica, certo? Se eu posso fazer. Claro. Fica à vontade. Né? Se você for olhar o esporte olímpico de hoje para trás, quem que a mídia e as grandes empresas apoiavam? Os caras que estavam afim de carreira, mano. Eu não vou dizer nome, mas eram os atletas que já não tinha mais idade olímpica, não. Tava na última, ou no máximo ia participar de mais uma. E esses caras estavam lá ganhando da mídia, ganhando de patrocinador, com condições de treinar, mas com condições físicas terminais já. Já estava no fim da carreira. Essa mídia e esses recursos, essas empresas eram para ir... onde é que está o menino de 12 anos hoje que corre os 100 metros, que é o campeão no Brasil? Ah, tá no estado tal, tá lá na Bahia. Ah, esse que a gente tem que... Todo mundo quer apoiar quem já trazer tem o apoio, melhor técnico, dar um salário bom, dar uma vida digna para a família do cara, que às vezes não é, né, não é uma via de regra, mas às vezes é de baixa renda e tal. Vamos pegar esse cara, é esse cara que a gente vai trabalhar, né? Então a gente tem uma cultura, por isso que eu digo nem tanto preconceito, mas a gente tem uma cultura de acreditar muito nas coisas prontas. Para esse evento, eu levei para fazer esse evento foi como parem um filho. Imagina. Várias... Não, isso não dá certo, não acredito, não sei o quê, momentos inoportunos, sabe? A gente tem uma cultura, cara, que ela é tão falha assim em nível de aquilo que eu tava te falando. Por que o meu ídolo é meu pai? Porque meu pai, ele me deu princípios que eu perco dinheiro e não perco meu caráter, não tá à venda, tá entendendo? Durante o processo de confecção desse evento, até uma espécie de golpe tentaram dar na gente. A gente acredita nas pessoas, entendeu? Então, é por isso que eu digo, não é muito preconceito. Eu acho que aqui a gente só tem apoio às coisas já prontas. E não pode ser assim. As pessoas têm que olhar os esportes. Hoje tem a lei de incentivo ao esporte, né? As empresas têm um retorno, né? Para as que apoiam. Em impostos, né? Eu acredito muito nisso, entendeu? Que não é a questão do preconceito, mas que mudou muito, né? A visão assim tá caminhando para chegar sociedade do atleta. O pessoal hoje já acha, se você acompanhar, principalmente do esporte de força, né? Que há bem pouco tempo atrás não tinha nem mulher dentro da sala de musculação. Verdade. Você vê que eu acho que no Brasil para você ver como é o cearense, ó, e a gente não valoriza. No Brasil, a primeira cidade que teve um campeonato feminino na parte do fisiculturismo e campeonato de categoria especial, cadeirante e tal, foi o Ceará com o José da Páscoa Madeira Neto, que é o dono da Pódio Musculação. Tradicionalíssima, né? Pois é, foi ele que introduziu isso aí, né? Aí hoje você já vê mulher, né? Vê a criança pode fazer desde que você contrate um profissional que entenda, né? Que saiba trabalhar com a criança. Acredito que o preconceito caiu muito. A informação também é bem mais chega bem mais rápido, né? Rápida hoje, né? É um problema isso aí e uma solução ao mesmo tempo, né? Vamos tocar num ponto espinhoso agora, né? A gente sabe que federações têm diversas dificuldades, até complicações. E você conseguir juntar várias federações no mesmo espaço é ainda mais complicado. Nós sabemos que a mesma modalidade, por exemplo, pode ter 2, 3, 4 federações. Isso. Cara, como foi reunir essa galera aí? Como foi fazer com que eles se entendessem o pensamento da Enesf, né, e fazer esse evento acontecer? Cara, assim, é como eu estava te dizendo, a gente encontra pessoas ruins e pessoas boas. E eu tive a sorte e a iluminação de vida de encontrar mais pessoas boas. Então, que bom. As federações,
a gente não tem conflito, né, de federações aqui nos esportes de força, porque cada um trata da sua modalidade. Tivemos um conflito com a powerlifter, mas foi uma coisa básica, era tipo assim, 2 pessoas querendo pegar, né, e tal, e a gente resolveu. Mas reunir é mais no sentido de você coordenar, assim, o que é que você quer delas, o tempo, entendeu? A comunicação é mais complicado do que eles mesmos se desentenderem, porque cada um trata do seu, apesar de ser tudo esporte de força, cada um trata do seu. Então a dificuldade maior tipo, você vai fazer, imagine, você vai fazer um evento de futebol, aí você vai fazer uma Olimpíada que recebe vários esportes, são várias demandas, né? Verdade. A mais dificuldade foi isso, porque são várias. Aí tem, por exemplo, tem um Wendel com ringue, né? A montagem, não sei o que, desmontagem. Aí tem outro com. Aí outro precisa de água no local, outro precisa. Aí essas coisas é que a gente foi e aprendemos, entendeu? Aí encaramos o desafio e a gente foi aprendendo. Como é que junta esse pessoal todo e deixa todo mundo no seu lugar satisfeito. Para iniciar, primeiro, as federações tiveram que entender que elas não estariam só, né? Aí, modalidades como o levantamento de peso olímpico, que geralmente eles fazem silêncio na hora do levantamento. Aí, não, mas vai ter vários, vai ter som, não sei o quê. Gente, a gente tem que se adaptar para fazer uma coisa diferente. Aí, passou o evento, cara, nem influenciou. Acredita que não é... Pois é, tá vendo? Então a gente vai tentando, né? Vai gerenciar. Agora, para gerenciar, dá um certo trabalho, todo mundo, né? Principalmente na primeira edição, né? Isso. Depois da primeira edição já fica agora mais todo mundo já sabe mais ou menos o que vai fazer, Exatamente. né? Exatamente. E sem falar que não tinha só a federação, né? A gente tinha que ir em busca de apoio, algumas empresas para colocar stand, né? Para ilustrar mais também, né? Lógico. Eu fiz um memorial da musculação em homenagem ao Páscoa, que massa. Pódio, ficou legal. Massa. A gente trouxe, ele tem muita coisa, a gente trouxe o acervo, né? A gente tem um professor aqui na cidade de Fortaleza, que é o Elton Gondim, ele tem um livro, né, História da Musculação do Ceará, então a gente tirou textos, imprimimos do tamanho da parede, né? Colocamos lá, ele adorou também. Textos do livro? Do livro, né? Falando. Como se fossem uns pergaminhos a gente fez. Massa. Uns quadros, as pessoas estão umas vitrines com troféu, com cartaz de competição antiguíssima. 82, 87, 90, sabe? Preto e branco. Homenageamos no evento o primeiro campeão de musculação no estado do Ceará. Cara que foi o primeiro campeão. E quem foi? Em 79, eu acho. Lembra o nome dele? Foi o Carlos Miranda. A gente mandamos um convite, chamamos ele compareceu. O cara tem 80 anos, eu acho. Ainda hoje treina lá na Pódio. Mesmo. Se você for lá, você ainda vê o cara treinando. E você vê a importância da força do exemplo, né? Por exemplo, eu sou do bairro, moro no bairro, cresci no bairro Rodolfo Teófilo, aqui em Fortaleza, e lá tinha um Bob Fight. E o Bob tinha uma academia muito tradicional ali de frente ao campo do Novo Ideal. Hoje não tem mais essa academia. É impressionante como de todos os alunos dele, vários viraram formadores de vários professores. O Jailton, o Júnior, o Johnny. Então, é uma coisa que se constrói. É um ciclo de que você abre portas, através do conhecimento, você modifica a vida das pessoas. O meio, né, também. O meio, tá né, discutindo, né? Você acabou de dizer, vários alunos dele que viraram, né? Exatamente. Você vê, né? Fazem aquele trabalho ali no bairro, migrando para outros bairros também. Eu acho muito interessante o poder do exemplo, o poder do legado. Isso é um legado. Total. Uma das coisas que a gente tentou trazer com o evento foi justamente essa essência, né? Por isso que a gente homenageou não só o primeiro atleta campeão, mas homenageamos o primeiro gestor, o professor Márcio Fernandes, homenageamos o Páscoa, homenageamos professores dos cursos de educação física que estão sempre ligados à parte de treinamento de força. Homenageamos o professor Sérgio Franco, homenageamos o professor Demetrios, que sempre trabalha com a parte da musculação.
Várias pessoas. Legal. Estamos aqui recebendo Flávio Júnior, ele que é o presidente da Federação Cearense de Levantamento de Peso Básico. E a gente vai continuar conversando com ele. A gente vai dar uma pausa daqui a pouquinho, porque o nosso horário da TV vai finalizar. Mas eu convido você para acompanhar também no YouTube. Vamos ficar mais alguns 10 minutos, mais ou menos, fazendo mais algumas perguntas, mostrando algumas fotos, enfim. Tá bom? Mas tem tempo para mais uma pergunta, meu parceiro. O que você gostaria de saber aqui do professor mestre Flávio? Eu acho que ficou incompleta. Qual a importância da força para você ser forte fisicamente? A importância da força mental. E se vocês trabalham também isso aí, principalmente na formação dos seus atletas, o princípio deles, né? Se a gente observar todos os esportes, né, cada vez mais a gente vem... Quanto mais o esporte vai se profissionalizando, mais importante é a gente dividir essas tarefas, né? Você vê um clube de futebol hoje, há bem pouco tempo atrás, os nossos times aqui do nosso estado não tinham um psicólogo do esporte, não tinha um departamento setorizado de fisiologia, né? Mas à medida que foram se profissionalizando, vocês devem saber disso. Hoje já tem nutricionista, né? Tem o departamento de fisiologia, tem os preparadores físicos, já é tudo setorizado, né? Então, a psicologia do esporte ela é importantíssima, né? O problema é que, dependendo do esporte, o técnico, o profissional de educação física, ele vira tudo, né? Ele vira o psicólogo, mas é super importante. O esporte, quando ele é começado desde jovem, né? Ele dá um suporte emocional, porque você aprende a lidar tanto com a derrota, né? Você aprende a lidar com aquela disciplina de ir atrás do seu objetivo, e isso você consegue transferir para a sua vida. Se você é um cara determinado lá no esporte, geralmente você é determinado e é organizado para outras áreas da sua vida, né? Então ajuda muito. Você tem uma melhora da sua autoestima, se você é um atleta, né? E outra coisa, o peso ele parece exercer uma influência psicológica como nenhum outro esporte. O fato de se você olha na história da humanidade, né? Você vê pedras na Grécia que homens, né, levantaram, era tão importante que lá era gravado o nome da pessoa e o nome do pai da pessoa para saber de que família aquela pessoa vinha. A demonstração de força no decorrer da história do homem, né? Parece que ainda é algo que está intrínseco na gente, porque senão, onde você... tudo na humanidade a nossa evolução é por necessidade. Levantar peso não é uma necessidade em si. Por que ainda hoje nós temos milhares de pessoas no mundo inteiro que pagam para levantar peso? Você vê o que isso exerce, né, no psicológico da pessoa. Então, você se vencer... Outra diferencial do levantamento, de você que trabalha com levantamento, tanto a musculação como os esportes de força, é você consigo mesmo, né? Não é um esporte de equipe, você tem que se automotivar, você tem que aprender isso, você tem que aprender a fazer o diálogo pessoal sozinho, você tem que aprender... Então, a sua competição é contra você mesmo. É contra você mesmo, entendeu? Você vê uma competição da minha área, do powerlift, né? Do levantamento básico. Você vê como os atletas, cara, lá não tem aquela questão de você... o atleta que levanta menos peso e o mais peso, todo mundo é valorizado. Você vê um cara que não tem o material, o outro cara tá tirando o material no intervalo, vestindo no colega, mandando o colega para ir de competição, o cara sai de lá e já entrega a outro. Você tá entendendo? Você vê que eles vibram. Se o cara levantou 100 quilos, ele se sente... Mesmo que ele não leve uma medalha para casa, ele se sente um campeão igual o cara que levantou 300. Porque todo mundo tá ali olhando e valorizando o levantamento, entendeu? Porque cada atleta sabe o que peso é particular e o esforço que cada um tá fazendo para competir ali. 10 quilos eu garanto. 10 quilos eu garanto. Dá certo, né? Estamos de volta com o professor mestre Flávio Júnior, Flávio Rodrigues. Com exclusividade só pro YouTube agora, né, rapaz? Já tá no YouTube, então deixa nos comentários aí se tiver algum comentário. Manda pra gente, a turma do YouTube, tá? Por que eu falei Flávio Júnior, hein? Acho que é por causa do último nome, né? Não sei se é verdade, é verdade. Então vamos lá, vai conseguir colocar as fotos ou não?
Não, né? Tá bom. Se o Lucas estiver por aí e conseguir colocar as fotos, traz para cá pra gente já ir compartilhando. Deixa pergunta também. Né? Deixa nos comentários perguntas, né, para que a gente possa compartilhar aqui com o nosso convidado. Já vi que tem alguns comentários aí que a gente vai tocando o barco aqui. Diga lá, você ia falar? Não. Certo. Então vamos lá. Eu quero trazer, primeiramente, agradecer ao meu amigo Paulo Sérgio Cordeiro, ele que me apresentou, né, o Paulo Sérgio, que é produtor do Resenha de Artilheiro, na TV Câmara Fortaleza também, aí trouxe o Flávio e a equipe, algumas opções de alguns atletas e tal, foi quem me apresentou. Então, PS, obrigado, meu irmão, teu trabalho é simplesmente sensacional. Vamos lá, falando ainda de Enesf, que infelizmente, e por irresponsabilidade, não, acho que com outros compromissos, eu não pude estar presente, né? E o nome estava na lista. Tava lá. VIP. Tava lá. Eu não conhecia o evento, então não... Esse aqui também não perde nada, tá sempre comigo, viu? Se tiver qualquer coisa, a gente vai junto. Cara, vai lá, fala pra gente aí, incentiva essa rapaziada a conhecer um pouco mais, como é que conhece sobre as federações, sobre o Enesf, como é que o pessoal consegue encontrar isso nas redes sociais, por exemplo, ou algum espaço físico? O Enesf tem um Instagram, né, que é o @EnesfOficial, e esse Instagram a gente vai manter, a gente vai selecionar um profissional para tomar conta desse Instagram, e todas as federações vão poder compartilhar dentro desse Instagram, para que a gente crie uma comunidade das federações, e lá nesse Instagram nós vamos compartilhar não só o Enesf em si, né? O evento que vai ocorrer anualmente, mas calendário do que acontece na nossa cidade, né? Os atletas que se destacam, o que mais assim as federações quiserem compartilhar de que elas julgarem importante, a gente tá para... Porque a gente vai... estamos mantendo essa união, entendeu? De todas muito as interessante, para a gente ir junto e a partir do cresce Enesf, junto, né, cara? Plantamos uma semente na cabeça de todos os gestores de federação de fazer eventos juntos. Lógico que não é toda hora que a gente vai conseguir juntar todo mundo num evento grande, porque é um aparelho que nem o centro de eventos, que é o que comporta, não é um aparelho barato, né, de se locar, mas, tipo, a gente já ouve, né, vamos fazer a luta de braço no mesmo dia junto, vamos fazer um fisiculturismo, o pessoal já abriu essa mente, entendeu? De estar junto, de juntar, fazer mais de um evento, né, para ver se traz mais público. Uma coisa boa do Enesf foi porque apresentou essas outras atividades ao público que esteve lá, né? Perfeito. Foi lá e conheceu, viu de perto, né, se interessaram, viram que era uma cor diferente. O retorno que a gente teve das pessoas foi muito gratificante. Muito mesmo. Eu achei legal demais. A ideia é sensacional, né? Afinal de contas, integra, né? E a gente sempre fala aqui, algumas modalidades ficam à margem, né? Não recebem tanta atenção, tanto holofote. E aí, quando você pega essas modalidades e se junta, claro que vai evidenciar, claro que vai ficar ainda mais forte, né? Claro que vai possibilitar outras pessoas conhecerem, por exemplo, quem conhece o levantamento de peso básico, mas não tem tanto conhecimento, sei lá, Muay Thai ou luta de braço. Então, esse público começa a interagir, começa a participar de um e de outro, e isso tende a crescer e melhorar, com certeza. E é isso que faz o esporte crescer. Isso aí que o esporte crescer. Por exemplo, Gustavo Kirten. O que era o tênis no Brasil antes e depois do Guga? Perfeito. O que era o boxe antes do... Exatamente. E assim que o esporte cresce. A gente precisa, né, de ídolos, produzir ídolos nos mais diversos esportes, que é para cada vez a população procurar. São muitos esportes, né? A gente tem a gente tem como receber em vários esportes. Uma dupla que você citou aí, Franco Neto e Roberto Lopes, né? É como você estava falando, né? Um cara não se dá bem no futebol, aí fica perdido. Né? Às vezes ele não tem aptidão física para aquilo. E o problema não é... Às vezes é porque, assim, a gente tem outro mito que eu vou quebrar agora, é o seguinte. O esporte profissional de alto rendimento, a gente tem uma ideia de que você escolhe o esporte, mas não é o esporte que ele escolhe. Você tem que ter aptidão física para fazer aquilo. Claro. Entendeu?
Aí você termina que é o esporte que ele escolhe. É um funil, vários vão entrando e vai. Quando chega lá no alto rendimento, o cara que permaneceu é o cara que realmente, ele além de reunir as melhores condições externas, patrocínio, tudo, ele teve as melhores condições físicas, biológicas e tal, para lidar com aquele estresse fisiológico que o esporte impõe, né? A carga de treino a ele. Beleza, quem está com a gente aqui é Jaqueline Belmont. Conhece? É minha esposa. Ela fala assim, ó, tá de olho. Ela fala assim, que bate-papo leve e inteligente, parabéns a todos. Um abraço, muito obrigado pela participação com a gente, tá? Gente, fica muito feliz, cara, por te receber aqui, por conhecer um pouco da tua história. Acho que teria muito mais pra gente conversar. Nosso tempo realmente é curto e limitado, mas eu fico feliz por registrar e deixar cravado a tua história no Maestros da Bola, que é o maior acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte, lançando luz não só ao futebol, mas como nós já passamos aqui, beach tênis, vôlei de praia, muay thai, MMA, agora levantamento de peso, enfim, várias modalidades, árbitros, presidentes, dirigentes, outras federações, enfim, fico muito feliz por receber você aqui e conhecer um pouco da tua história. E eu tenho que agradecer porque a gente, se no decorrer da história dos esportes tivesse tido mais pessoas iguais a vocês que dão atenção a todos os esportes, né? Não fazem distinção, recebe com o maior carinho, com a maior atenção, do jeito que recebe o próprio futebol, eu acho que isso aí já modificaria muito, viu? Se a gente tivesse mais uma dúzia de gente com a visão de vocês, ia modificar muito. E é aquela coisa, né? É positivo também pra gente, porque a gente também tá pisando num ambiente que a gente não conhecia. Perfeito. Eu, pelo menos, não conhecia o levantamento de peso. E hoje eu saio daqui com a informação positiva e com a visão totalmente diferente. E é isso que a gente quer passar pro pessoal que assistiu, é isso que a gente quer passar pro pessoal que gosta do Maestro da Bola. Sensacional. Falar em Guga, né, que você falou, né? Ele tá aqui, ó. Não, é Gustavo Bezerra. Não sei que era aqui. Também deve ser Guga, né? Gustavo Bezerra, ele fala: boa tarde. Queria saber se o professor Flávio já pode dar algumas dicas das novidades, competições e atrações do Enesf 2025. Valeu, parabéns pelo programa. Ixi, Mário, a rede social tá ativa lá, né? Segue, né? A rede social encontra lá as informações. Vai ficar perene, né? Certo. Agora sim, falando sobre isso pra gente finalizar, sabe o que eu acho interessante? E é assim que se faz. Até parabenizo a equipe do Enesf. Cara, é pegar o feedback, fazer um relatório, uma reunião de autoavaliação. Olha, esse aqui não funcionou, cara. Esse aqui poderia ter sido melhor. Esse aqui foi um sucesso. Vamos tentar. Isso é fantástico. Não foi feito por acaso. O evento aconteceu, tá, se deu certo, se deu, se não deu, não deu. Não, vocês se preocuparam. E isso é massa, porque mostra o profissionalismo, o compromisso, a responsabilidade. Pega isso, faz um relatório, dá uma resumida, compartilha com as pessoas mais próximas para que possam dar ideias de como melhorar. Então, parabenizo. Então, já deixa assim, até o toque para o Gustavo, né? Talvez não tenha agora, mas em breve vai ter após essa avaliação. Quero dizer para o Gustavo aí que a gente está trabalhando nisso. Todos os dias tem um momento do meu dia que está reservado a isso aí e de outras pessoas também. Para que a gente traga no ano que vem um evento... o evento foi assim, sensacional, mas a gente quer manter esse padrão aí. E se depender da gente, das federações, vai ocorrer todos os anos aí. A gente vai estar um dia aqui comemorando 10 anos de Enesf. Show de Deus quiser. Se Deus quiser. E vocês competindo em alguma das modalidades. Olha aí. Levar ele pra luta de braço. Eu estarei... ainda bom, dá bom. Bota vocês dois, assim, desafio. Dá pra mim, né? Valeu, parceiro. Um abraço. Forte abraço. Deus te abençoe, cara. Amém. Cara, só tenho a agradecer a vocês. Um abraço e também um abraço para todos que acompanharam a gente. Show de bola. Obrigado, meu povo. Muito obrigado de verdade, tá? De coração. Recebemos aqui mais um membro dessa história linda do esporte cearense. Eu quero te fazer um pedido. Se inscreve neste canal. Afinal de contas, é um episódio novo a cada semana. Temos mais de 120 episódios. Então,
Então fica por dentro do que rola no esporte cearense, tá? Curte essa live e compartilha com mais pessoas que você conhece. O YouTube entende que é relevante e espalha para mais pessoas. Recomenda aqui na lateral, né? Para mais pessoas, tá bom? Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu, João Paulo Quintela, me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau.